A paz do Senhor, povo lindo de Deus, para você que é novo por aqui, eu sou a diaconisa Tânia Anjos, professora de Escola Bíblica Dominical. Estamos estudando o segundo trimestre das lições bíblicas da editora CPAD da classe dos adultos com o tema Dons espirituais e ministeriais, servindo a Deus e aos homens com poder extraordinário. O comentarista desse trimestre é o pastor Elinaldo Renovato. Ele é líder da Assembleia de Deus em Parnamirim, Rio Grande do Norte. A lição de hoje é a lição 11, que tem o tema o presbítero, bispo ou ancião. O textuário nos diz assim: por essa causa te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesses presbíteros. Tito, capítulo 1, versículo 5. A verdade prática nos diz assim: o presbítero deve ser constituído por pessoas idôneas para auxiliar na administração da igreja local. A leitura bíblica em classe se encontra em Tito, capítulo 1, do versículo 5 ao 7, e 1 de Pedro, capítulo 5, do versículo 1 ao 4. Pegue papel e caneta e anote as referências que aparecerão aqui no vídeo. Se você ainda não é inscrito, se inscreva nesse canal, curta, comente, compartilhe pelo menos com mais uma pessoa que você estará ajudando a esse canal a levar o ensino da palavra de Deus, ok? Então vamos lá. No Novo Testamento, as palavras pastor, bispo, presbíteros descrevem os mesmos homens. Eles servem em congregações locais, cuidando do rebanho de Deus. Então, a definição da palavra presbítero, de acordo com a Bíblia de Estudo Pentecostal, de estudo palavras-chave, o termo presbítero, do grego presbíteros, é uma forma comparativa da palavra grega presbe, que significa uma pessoa experiente, madura, mais velha, ou seja, um ancião. O presbítero toma parte ativa no apacentamento da igreja, são supervisores, e também no ensino, pois uma das qualificações do candidato ao presbitério é que ele seja apto a ensinar. O presbítero constituíam um corpo auxiliar do governo da igreja, sob a presidência do pastor. Os ministros também se consideravam presbíteros. O apóstolo Pedro escreveu para o presbítero que ele também era um presbítero. O apóstolo João considerava-se ancião ou presbítero. Podemos dizer que os presbíteros não são pastores, mas exercem funções pastorais. No antigo Israel honrou o papel dos homens maduros mais velhos dentro da nação e olhou para esses anciãos para a liderança. O papel dos presbíteros e o processo de reconhecimento dos presbíteros em Israel não são descritos definitivamente no Antigo Testamento, mas sua existência e importância como grupo são amplamente atestadas. Nas narrativas do Evangelho, os anciãos judeus são visíveis como um grupo, muitas vezes se opondo a Jesus. Sem dúvida, o padrão de ancião em Israel e o plano de fundo-chave para o ofício no Novo Testamento, mesmo se o ancião cristão for recém-definido e claramente distinto. Então, mesmo no Antigo Testamento, nós vemos que os anciões que hoje nós conhecemos como presbítero, reconhecemos como os presbíteros, eram qualificativas para ser um presbítero. Então, não está tão claramente assim aberto no Antigo Testamento, mas entendemos que é o mesmo sentido: ancião, presbítero, bispo e pastores. O apóstolo Paulo cuidou de organizar a administração das igrejas, por onde plantava, separando um grupo de obreiros para tal trabalho. Nós vemos isso quando no Antigo Testamento, já foi falado até aqui na aula sobre pastor, quando Moisés está ali cuidando daquela multidão, daquela grande nação ali que estava se formando, e o próprio sogro dele, Jetro, o aconselha a fazer essas divisões, de colocar lideranças, né? Homens capacitados que pudessem liderar, e as coisas mais difíceis que eles não pudessem resolver,
levava-se até Moisés. Então essa ordem, tudo isso é tirado do Antigo Testamento. Quando escreve ao seu discípulo, o jovem Tito, Paulo o instruiu a estabelecer presbíteros em diversos lugares de cidade em cidade. Está claro assim o aspecto pastoral da função exercida pelos presbíteros nas comunidades cristãs antigas. Quando nós lemos quando a gente lê assim a Epístola de Tito, do capítulo 1, versículo do 5 ao 9, Tito foi instruído a nomear anciãos em cidade. As qualificações seguem imediatamente para os mais velhos. Dizem que eles devem ter essa qualidade né? Por quê? Porque os bispos devem ser um tipo de homem descrito nessas qualificações. Ele tinha que ser um homem maduro, experiente, de uma mulher só. Então, tinha umas qualificações. Geralmente, nós entendemos dessa forma que quanto mais a idade chega, mais maduro, mais capaz a pessoa é de tomar decisões e de cuidar de um rebanho. Claramente, as qualificações estão sendo dadas para o cargo que está sendo discutido, mas os termos presbíteros e bispo são usados aqui distintamente para se referir a esse cargo. Além disso, o trabalho que esse homem fazem é descrito no versículo 9, e é o mesmo trabalho em que nós lemos em Atos capítulo 20, que diz que os que são anciões e bispos devem fazer, agindo como pastores, isto é, proteger o rebanho de falsos mestres. E as características morais e ministeriais de um presbítero, que é um padrão bíblico do presbítero, são principalmente morais e espirituais. O caráter íntegro mais importante do que a personalidade influente, dotes de pregação, capacidade administrativa ou graus acadêmicos. Por mais que tudo isso seja também importante, o enfoque das qualificações ministeriais concentra-se no comportamento daquele que persevera na sabedoria divina, nas decisões acertadas e na santidade da vida. Há 3 textos bíblicos principais que apresentam em forma de instrução e prescrição as qualificações necessárias dos presbíteros. Está em 1 Timóteo, capítulo 3, do versículo 1 ao 7, Tito, que nós já lemos, que estamos acompanhando agora, do capítulo 1, versículo do 5 ao 9. 1 de Pedro, capítulo 5, do 1 ao 3. O assunto é extremamente importante e sempre atual para cada igreja local. O cristão consciente sabe muito bem o quanto é valioso para a igreja ter presbíteros que satisfaçam a essas referências bíblicas. São listados a seguir algumas qualificações necessárias aos presbíteros. Eles têm que ser irrepreensível, vigilante, sóbrio, temente, honesto e moderado, hospitaleiro, apto para ensinar, ou seja, tem que ser sábio, não dado ao vinho e não violento, mas moderado, inimigo de contendas, não cobiçoso ou avarento, aprovado na sua família, marido de uma só mulher que governe bem a sua casa, não seja neófito, ou seja, um novo convertido, não pode. Esse negócio de pegar novo convertido e já jogar em funções assim é muito perigoso. É preciso ser experimentado para não se ensoberbecer, obediente, ter bom testemunho, ser exemplos dos fiéis, ser fiel, amigo do bem, ser dedicado à palavra e ao ensino. Então você veja a importância de um presbítero. As pessoas têm uma ideia muito errada em relacionada a presbítero, ou aquele que está até como presbítero também está tendo um comportamento talvez que esteja passando isso para as ovelhas, que fica aquela coisa que parece que só fica sentado ali em cima do altar. Eu digo isso em relacionadas à Assembleia de Deus, que em algumas denominações, em outros ministérios, ficam sentados embaixo mesmo.
Mas a questão da Assembleia de Deus, passa-se a ideia às vezes que ele só fica ali sentado ali em cima e não faz mais nada. Acho que ele, para dar a impressão que está acomodado ali em cima. Então nós vemos que tem um padrão de comportamento de caráter e tem suas funções também que estamos estudando hoje. Então os ministérios de presbítero, bispo e ancião são sinônimos, ou seja, são funções semelhantes. Vamos ler Tito capítulo 1, do versículo 5 ao 7 somente. Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesses presbíteros, como já te mandei. Aquele que for irrepreensível, marido de uma mulher, que tenha filhos fiéis, que não possam ser acusados de dissoluções, nem são desobedientes, porque convém que o bispo, ou seja, o presbítero, mesmo sentido, mesmo semelhante, seja irrepreensíveis, como o despeceiro da casa de Deus, não soberbo, nem iracundo, nem dado ao vinho, nem espancador, nem cobiçoso de torpe ganância. Então, nesse primeiro período da história da igreja, os ofícios ministeriais eram variáveis e distintos. Então, note que o apóstolo Paulo fala de uma mesma função, usando termos diferentes. O termo presbítero, do grego presbítero, é uma pessoa experiente, madura, mais velha, um ancião. É um sinônimo. É semelhante, é um sinônimo do bispo, episcopos, do grego, supervisor, superintendente, do didásculos, que nós já estudamos sobre mestre, porque todo presbítero, pastor tem que ser mestre também, ele tem que estar apto a ensinar. E de pastor, que do grego poimen, apacentador. Logo, a sua função é pastoral também. Então, o presbítero não é só aquele que fica sentado lá em cima do altar. Ele tem suas funções, sim. Então, também de pastorear, também de cuidar das ovelhas. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 14, diz assim: não desprezes o dom que há em ti, o que te foi dado por profecia, com a imposição de mão do presbitério. Então, foi dessa forma que o apóstolo Paulo lembrou Timóteo, aconselhando acerca do reconhecimento do ministério do jovem pastor pelo conselho de obreiros. É um dom recebido do Espírito Santo com resultado de qualificações internas que o Espírito concede. Lá no Concílio de Jerusalém, quando foi decidido toda essa organização em relação a sérias questões técnicas e eclesiásticas que podiam comprometer a expansão da igreja, os apóstolos, os anciões, no caso os presbíteros, foram chamados para debater e legislar sobre esse assunto. Em seguida, os presbíteros foram enviados a Antioquia para orientar os irmãos sobre a resolução dos problemas que perturbavam os novos convertidos. E quando iam passando pela cidade, lhe entregavam para serem observados os decretos que haviam sido estabelecidos pelos apóstolos e anciões em Jerusalém. Atos capítulo 16, versículo 4. Para os judeus não era estranho ouvir a palavra idoso, ancião. Era algo muito comum para os judeus, como parece ser em nosso contexto, principalmente aqui no Brasil, na América Latina. Para a gente é meio estranho falar ancião, né? Onde damos muito pouca importância aos homens e mulheres mais velhos. Foi muito natural que os judeus adotassem o conceito do governo dos anciãos na igreja primitiva. Esse termo foi o único que estava livre de todas as conotações sacerdotais do período do Novo Testamento. Era um conceito que não foi atribuído aos fariseus e escribas e não tinha nada a ver com os sacerdotes do povo de Israel. Isso é significativo porque na Igreja de Cristo não há rei ou sacerdote principal. A igreja não tem um sacerdócio específico porque todos os crentes são sacerdotes em Cristo Jesus. Por essa razão, o conceito judaico de presbítero é o que melhor se ajusta ao tipo de liderança ordenada
para a igreja. E no Novo Testamento mostra também que, apesar de haver pastor titular, o governo de uma igreja não era exercido por um único líder, mas pelo conselho de obreiros. O presbítero é de vital importância ao desenvolvimento das igrejas locais e ao bom ordenamento do corpo de Cristo. O que nós vemos é que a gente não pode achar que o ministério é algo que você tem que ficar subindo degraus. Existe muito essa ideia que você começa lá como obreiro, aí vai para diácono, aí vai subindo, chegou no pastor, acomodou. Não, é uma força ativa, é algo que está sempre em movimento, sempre em atuação. Então a ideia que fica para nós, quando nós estudamos sobre o presbítero, que é uma atuação que tem que ser feita, é uma função, e não um título que se coloca e a pessoa se acomoda ali em cima. Não, existe uma atuação e uma importância muito grande. Porque um pastor, como eu já disse no outro vídeo sobre pastor, um pastor consegue cuidar de 30 ovelhas, mas ele para cuidar de mais de 120, 200 membros, fica muito difícil, é praticamente impossível. Vai sempre faltar, vai ficar em falha em alguma área. Então, para isso também existem presbíteros aí para estar atuando dentro da casa do Senhor. À luz do Novo Testamento, o presbítero poderia ser o próprio pastor local. Rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu, presbítero como eles, pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós. Olhai, pois, por vós que por todo o rebanho, sobre o que o Espírito Santo vos constituiu bispos, plural, para apacentardes a igreja de Deus. A designação pastor do grego pormen fala-nos da atividade de cuidar do rebanho que envolvia alimentar, guiar, cuidar. Dessa forma, os presbíteros do grego presbíteros, literalmente homem idoso, ancião, os que cuidavam espiritualmente da igreja, que assim exerciam seus presbitérios, eram chamados também de pastores. Então, era isso. Eles também eram pastores, eles também exerciam a mesma coisa, a mesma função. Os presbíteros que presidem bem sejam estimados por digno de duplicada honra, principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina. O pastor que na igreja primitiva presidia, sempre que exercia essa função, era chamado de bispo. Nós sabemos que existe uma capacitação, existe também uma busca também da pessoa querer exercer certas coisas, porque a gente fica vendo assim, parece que é uma acomodação, e não pode ser assim, porque eles são observados. Você vê a exigência que Paulo coloca, que deve ter, não é pouca coisa não, gente. A Bíblia de Estudo Pentecostal afirma que na nota sobre os dons ministeriais para a igreja, que os pastores são aqueles que dirigem a congregação local e cuidam de suas necessidades espirituais, também chamado de presbíteros e bispo ou supervisores. Do grego episcopos, já falamos aqui, literalmente inspetor, formado de epi por cima de scopio, olhar ou vigiar. Esse termo é olhar por cima, supervisionar, aquele que está supervisionando tudo, é o presbítero. Então a gente vai vir encontrando isso tudo nas palavras gregas, na origem da palavra, o que é essa função. Ao longo dos séculos, a atividade do presbítero caracterizou-se pelo ministério de administrar as igrejas, bem como do ensino da palavra. Sua atividade é necessária para o bom ordenamento das atividades das igrejas locais. Em 1 Timóteo capítulo 3, há orientações muito específicas e a todo aquele que aspira ao pastorado. Observe a afirmação que segue. Para efeito de esclarecimento, os títulos bispo, presbítero ou ancião e pastor são usados intercambiamente na Escritura e refere-se ao mesmo ofício, mas prestam a responsabilidades diferentes, como supervisão administrativa, liderança espiritual e ministério, bem como alimentar e atender o rebanho de Deus.
Em Atos 20, todos os três conceitos, bispo, ancião e pastor, são usados em referência aos líderes da igreja em Éfeso. Então, fundamentada na palavra de Deus, desde os primórdios cristãos, os presbíteros atuam no governo da igreja local junto ao pastor titular. Tiago capítulo 5, versículo 14 diz assim: está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e ore sobre ele ungindo com azeite em nome do Senhor. O ato da unção dos enfermos não pode ser banalizado na igreja local. As pessoas pensam que os presbíteros só estão ali para ungir os enfermos, mas também não podemos usar a unção para qualquer coisa, né? As pessoas, por exemplo, ungir é somente para eles, os presbíteros. Somente eles presbíteros, pastores, bispos, somente eles que têm, pela palavra de Deus, de ungir. Aí nós vemos irmãzinhas ungindo porta, ungindo cama, ungindo cachorro, ungindo tudo. Sendo que isso é para os presbíteros e o azeite é para ser usado para os enfermos. Então essa distorção também tem que ser levada em conta. Isso tem que ser levado para a classe, isso tem que parar. Isso já virou uma banalidade, um misticismo dentro da nossa igreja. Isso, quando eu digo nossa igreja, de modo geral, porque isso está em todos os ambientes. E é muito triste. Pela palavra está totalmente errado. Mas as pessoas são tão rebeldes, que a palavra só é usada quando lhe convém, ao seu ego, ao seu bel prazer. Deveres e funções administrativas ministeriais do presbítero. A terminologia bíblica: presbítero pastoreiam, supervisam, isso já falei, e lideram, cuidar da igreja local. Então, qual é a função? Administrar, supervisionar uma igreja local, pois são líderes da igreja, na igreja. Ensinar a palavra de Deus, proteger a igreja de falsos mestres, exortar, admoestar os santos na sã doutrina, visitar e orar pelos doentes ungindo com óleo, julgar questões doutrinárias, dirigir igrejas, apacentar e cuidar da igreja. O apóstolo Paulo disse: olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sob o Espírito Santo que vos constitui o bispo, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Está em Atos capítulo 20, versículo 28. Então, apacentar a igreja de Cristo e liderar a igreja local e ungir os enfermos são algumas de muitas responsabilidades de um presbítero. Pastores, bispo e presbíteros não são três ofícios diferentes, e sim três palavras que descrevem aspectos diferentes dos mesmos homens. Portanto, esses obreiros precisam ser bem selecionados e valorizados na igreja local. Deus abençoe sua semana. Querendo o Senhor, se Ele não voltar, estarei de volta aqui a mais um Resumo EBD. A paz do Senhor.